Olá, sejam bem-vindos ao canal, espero que esteja tudo bem com vocês e vamos ao vídeo de hoje. Então, o tema que eu trouxe pro vídeo é Sócrates. Então, quem foi Sócrates? Por que a gente precisa saber ele para fazer o vestibular? Então, o Sócrates, ele é o primeiro dos filósofos clássicos da Grécia Antiga, e a filosofia do Sócrates tinha como objetivo entender e estudar o ser humano. Então, por que os filósofos antes dele são chamados de pré-socráticos? Aí começa o período de Sócrates. Porque esses pré-socráticos, o objetivo da filosofia deles era apenas de encontrar a origem da vida. E a filosofia do Sócrates tem o objetivo de estudar o ser humano, apenas de entender o que a gente é, por que a gente faz o que a gente faz. Então, a partir do Sócrates começa um período antropológico, um período de estudo do ser humano. E com a sua filosofia, o Sócrates ele falava que estudar o ser humano é buscar pela verdade. Ele diz que a partir do momento que a gente entende quem somos, a gente consegue entender as coisas ao nosso redor. E a gente ele fala que para começar esse caminho de conhecimento, a gente precisa se conhecer a si mesmos. Saber quem somos para depois saber das coisas ao nosso redor. E aí onde vem aquela palavra, aquela frase dele, só sei que nada sei. Que aí reconhece que a gente não nasce sabendo das coisas, a gente aprende com a vida, a gente se conhece ao decorrer do tempo, e aí vai em busca de mais conhecimento sobre as coisas ao nosso redor. E esse conhecimento e a verdade para Sócrates são alcançados através do diálogo, a partir da conversa só, de troca de ideias, de conversa sobre ideias, sobre pontos, e cada pessoa tem um ponto diferente, e através do diálogo, da linha dialética, dá para se chegar num consenso, num conhecimento mais puro, e é aí que ele desenvolve o seu método socrático, que o Sócrates ele não tinha uma escola, que nem o Platão e o Aristóteles vão ter. Ele tinha discípulos e o Platão era seu discípulo. E como o Sócrates ele espalhava conhecimento apenas através do diálogo, ele não anotava o que ele falava, suas ideias, seus pensamentos. Ele só falava de boca a boca ali nas ágoras, que eram mercados, onde tinha praças, ele levava seus discípulos para lá. Quem quisesse participar ali na hora, é o Platão que anota mesmo o que o Sócrates fala, já que ele é discípulo. E aí vem o método socrático, que consiste em 4 etapas, que a primeira é a exortação, que é convidar alguém para uma discussão, e depois vem a indagação, que questiona o convidado para saber das suas ideias. Então é essa parte onde a pessoa que foi convidada ele vai falar sobre tudo o que ele acha, o que ele pensa sobre a vida. E aí vem a ironia, que é o terceiro passo, que consiste em buscar os pontos contraditórios na fala do convidado, onde o Sócrates ele vai tipo, mas você falou uma coisa que depois você falou outra, você se confundiu aqui, você concordou com isso, depois discordou da mesma coisa um tempo depois, então ele que vai tipo deixar mais coisas claras, tipo, sem confusão, sem ser contraditório. E aí, finalmente, o quarto e último passo é a maiêutica, que a palavra maiêutica significa dar luz à verdade. Esse quarto passo consiste em guiar o convidado ao conhecimento verdadeiro. Então, ali, depois de todos os pontos contraditórios serem esclarecidos, as ideias conversadas, dialogadas, o Sócrates ele vai guiar a pessoa a um caminho onde ela encontre o conhecimento, mas tipo, ele não vai dar todas as respostas para a pessoa. Ele vai incentivar que essa pessoa procure suas próprias respostas, seu próprio conhecimento sozinha. E tipo, o Sócrates, ele era uma pessoa que ele questionava tudo ao seu redor, questionava a vida em Atenas, questionava qualquer coisa assim que, sei lá, fosse relevante.
E por causa desse questionamento todo, ele acaba sendo condenado. É tipo, de outras coisas, que a gente tem mais em evidência é que ele foi condenado por corromper a juventude ateniense. Mas como assim corromper? A única coisa que consideraram como ele corrompendo era que ele estava ensinando os jovens atenienses a questionar a organização política ateniense e os seus líderes. Porque em Atenas, o modelo político era uma democracia. Mas nessa democracia existiam regras de quem podia participar. Tinha que ser homem, tinha que ser cidadão ateniense e tinha que ser homem livre. Tipo, porque o modelo da Idade Antiga era um modelo escravista de economia. Então, tipo, as pessoas faziam dívidas e se elas não conseguissem pagar essas dívidas, elas eram escravizadas. Isso acontecia na Grécia, Atenas e Esparta. E se um homem ele for escravizado alguma vez, nunca mais ele vai poder participar da vida política. Mesmo que ele tenha conseguido pagar a sua dívida. Então, o Sócrates ele não concordava com isso, ele questionava, na verdade, toda a democracia. Ele não gosta da democracia, o Sócrates, porque ele acredita que a democracia, ela parece bonitinha, né, na teoria, mas na prática, o que acontece? Se for uma democracia em um lugar com uma taxa de escolaridade baixa, acontece que qualquer eleição, qualquer aprovação de lei, assim, se as pessoas não tiverem uma consciência própria, não tiverem uma escolarização suficiente para saber o que realmente está acontecendo ali na sociedade que ela está inserida, pode acontecer uma manipulação de massas, onde o governo vai manipular as informações que estão sendo a questão do tema ali que precisa ser votado para essas pessoas, e pode ocorrer uma manipulação que faça todo mundo acreditar que uma coisa é certa, mesmo que talvez ela não seja, e quando essa coisa ela é finalmente executada, não dá mais para questionar, porque vão dizer que foi a maioria que votou, então a vontade da maioria prevalece. Mas será que essa vontade ela é legítima, ela é real, prevalece mesmo? Então, o Sócrates ele não concorda com a democracia por causa dessa manipulação. Voltando na morte do Sócrates, ele teve aquela condenação que ele mesmo considerava injusta. Ele fez um discurso enorme tentando justificar porque ela era injusta, porque ele não merecia morrer, mas no final a sociedade e a justiça ateniense não mudaram nada, ele ia ser morto do mesmo jeito. Só que tipo, por que o Sócrates, achando ali que a condenação dele foi injusta, por que ele não fugiu, que ele não se escondeu, ele não, não fez, se rebelou? Por quê? O Sócrates, ele é, assim, a primeira pessoa, assim, na história da filosofia que vem com o quesito da ética, da vida vivida com a ética. Então, tipo, já que ele não conseguiu convencer as pessoas que aquela condenação era injusta, ele com a sua ética, ele aceitou a sua condenação, porque foi o que a justiça ateniense decidiu. Então, de acordo com a sua ética, ele tinha que aceitar, não podia fugir por aí, não seria ético, segundo ele. Então, chegou o dia, ele tomou um cálice de veneno e morreu. E, tipo, Platão, que era o seu discípulo, ele ficou muito triste, tanto que ele foi embora de Atenas, porque ele não queria que o Sócrates morresse, ele queria que o Sócrates fugisse. Mas o Sócrates não queria fugir por causa da sua ética. Como ele é a primeira pessoa a vir com esse termo ética, o que ele falava sobre? Ele dizia que a ética era caracterizada pelo bom caráter e valores morais. Ele disse que o homem não é mau, mas é ignorante. Então, tipo, as pessoas podiam não estar com a intenção de matar ele, mas eles não queriam escutar
é o que o Sócrates tinha para dizer, não queria ver outra visão, outro lado da história. Então elas foram ignorantes com ele, e o que levou à morte dele. E esse bom caráter e valores morais, ele determina como se fosse um intelectualismo moral. A pessoa ali, ela sabe como agir nas situações de acordo com a ética. Em certas situações, de acordo com a ética que essa pessoa segue, né? Porque pode variar também de ética, ou a pessoa só faz o que ela quer pro seu bem próprio. Tipo, uma vida com ética é o quê? Você fazer as coisas pensando em não machucar ninguém, não prejudicar ninguém, no que talvez vai ser melhor para todos, não só para você. E, tipo, ética é muito importante na vida política. Se realmente os políticos soubessem, ou a sociedade soubesse que é uma ética, o que é a ética, a vida, assim, eu acho que teria um potencial de ser melhor. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Deixa um like, vai me ajudar muito. Até o próximo vídeo. Tchau!